Uma boa noite você que está nos assistindo aqui no canal Vai para o Campo. Nós estamos aqui com a doutora Patrícia Benites. Nós vamos começar hoje um quadro diferente aqui no nosso canal. Nós queremos trazer aqui algumas realidades, algumas informações do que acontece no mundo hoje, e nós convidamos a Patrícia Benites. A Patrícia vai até se apresentar um pouco e nos contar, Patrícia, da onde que você é, né? A Patrícia é doutora, psicóloga, muitos anos aí, né, Patrícia, na área, e estou aqui do lado da Sara também, minha esposa. Para quem não me conhece, o filho Jonathan. Tudo isso daqui é uma novidade para a gente, tanto para mim, quanto para a Sara, quanto para a Patrícia, essa questão de podcast, digamos assim, um bate-papo, onde a gente pretende falar de diversos assuntos. E aqui, então, estou com a Patrícia. E, Patrícia, conta pra gente aí, né, pro pessoal que não te conhece, aonde que você o que você atua aí na área da psicologia. Eu sei que você também trabalha com a parte de educação também, né, há muitos anos. Conta um pouquinho pra gente aí, dentro disso tudo, né, só adiantando, nós vamos falar um pouco sobre família, nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de grandes tribulações, por assim dizer, grandes conflitos, crises até mesmo de identidade dentro da família. E eu não quero ser muito delongado, porque nós temos um tempo limitado. A gente vai fazer algo bem curtinho para a gente aprender, para a gente conhecer como é que funciona. Mas é um prazer que você seja a primeira aqui, Patrícia, que está nos ajudando aí a elucidar as pessoas e despertar para questões tão importantes que nós precisamos, que é a questão da família, né? Como que precisamos cuidar da família, enfim. Se apresenta aí, a gente vai bater um papo aí. Se eu falar demais, Patrícia, levanta a mão e me para. Vamos competir, quem fala mais então. Boa noite, Jonathan, boa noite, Sara, né? Boa noite a todos que estão acompanhando aí o canal. É um prazer estar com vocês aqui nessa iniciativa, e com certeza os assuntos abordados, né, são assuntos de interesse comum, tanto para nós quanto para quem vai estar acompanhando, e eu fico muito feliz, né, de poder estar aí nesse programa piloto, né, estar inaugurando junto com vocês essa novidade, né, vai ser bem legal, eu acredito. Bom, eu sou psicóloga clínica, né, há 25 anos, e trabalho também na educação há 31 anos. Eu não gosto de ficar falando esse negócio de tempo não, sabe? Porque aí o povo pensa assim, nossa, tá velha. Mas eu costumo dizer que é porque eu comecei muito cedo, né? Então, tá experiente, né? Comecei muito novinha, então por isso que já tem esse tempo todo. A minha primeira formação é professora, né? Eu me formei em professora e comecei a trabalhar como professora, e logo depois de um tempo me formei em psicóloga e fiquei nas duas áreas, né? Permaneci na educação, nunca saí, pretendo me aposentar na educação, mas entrei no ramo da psicologia clínica também, onde eu sempre trabalhei no início trabalhava com crianças, depois parei e foquei o meu atendimento em adolescentes, adultos e casais. Também gosto muito da área das palestras, né? Sou palestrante na área de educação. Você tem tantos títulos que não dá para... Não, né? Não é isso não. É assim, palestrante e a psicologia clínica e a educação. E eu gosto de falar, né, na área de educação, de saúde mental, de família, são assim as principais áreas minhas de atuação aí ao longo desses 25 anos. Atualmente na educação, né, eu trabalho em escola já há muitos anos também, com adolescentes, lá eu atuo como orientadora educacional e trabalho com esse público adolescente já há muitos anos. É interessante isso, né, Patrícia? Porque assim, quando você fala de família, e um contexto que nós vamos trazer aqui, que é a família que está em crise, está passando por um momento de crise, de dificuldade, todas as famílias, em todos os ambientes, eu acredito. Não posso dizer todas, eu estou generalizando, mas
muitas famílias estão passando por alguma dificuldade hoje, principalmente relacionado ao conceito de família, ou então a estrutura familiar, e você acompanhou isso desde lá atrás, né? Porque assim, a família é o berço da sociedade, não é verdade? E você acompanhou esse berço desde lá atrás, né? Você falou que tem 30 anos que trabalha na parte de educação, não é isso? Sim, e deu para perceber assim algumas mudanças, né? Principalmente nas últimas 2 décadas, a gente observa que houve uma mudança muito grande, né, na estrutura familiar, se fragmentou muito, muita coisa mudou. Infelizmente não foi para melhor, né? Não podemos dizer que mudou para melhor. Como que isso tem refletido assim, no seu atendimento, no seu dia a dia? Isso mudou para você também, essa nova configuração familiar que a gente tem visto, né, acontecendo, de às vezes um casal que se separa e daí depois a pessoa se casa de novo, daí tem filhos de mais relacionamentos vivendo junto em uma casa, ou que os filhos vivem só com o pai ou só com a mãe, ou até no caso de casais homossexuais que tem aumentado muito com filhos também, né? Isso tem refletido na sua prática profissional? Você tem visto alguma mudança, assim, que isso tem trazido para você nos seus atendimentos? A gente observa um sofrimento emocional maior causado por essas mudanças, essas rupturas, né? Essas novas estruturas familiares, como você falou, filhos que moram só com o pai ou só com a mãe, ou novas famílias que se formam a partir daí, padrasto, madrastas, e aí vem outros filhos. E isso tem, sim, gerado, claro, em alguns casos dá certo, é bom, é positivo, mas na maioria dos casos isso tem trazido sofrimento, tem trazido um distanciamento dos membros familiares, tem gerado, sim, uma demanda maior, né, nessa questão até mesmo de doenças emocionais, ansiedade, depressão. A gente observa que aumentou, né? Não tem como dizer que não mudou e não aumentou, sim, esses quadros. O que você pensa, assim, por exemplo, perspectiva de futuro? Porque se lá atrás você conseguiu acompanhar toda uma transição, até mesmo o respeito que os alunos, que na verdade são filhos, ou são crianças, são adolescentes, tinham para com os mais velhos, ou os mais velhos, não quero dizer, por exemplo, pessoas idosas, né, alguma coisa assim, mas, por exemplo, na minha época, quando eu ia para a escola, professora, 20, 30 anos, a gente obedecia, a gente respeitava, e eu acho que na sua época ainda era bem diferente disso, e hoje a gente vê algo totalmente diferente, né? Um pouco... Hoje até os pais querem bater nos professores, não é verdade? Exatamente. Então, isso daí é uma coisa que, para mim, é estranha, mas qual a perspectiva de futuro que você vê? Não é boa não, viu, Jonathan? Por quê? Porque né, eu estou na educação há 31 anos. Então, como eu falei, eu pude acompanhar isso, né? De lá atrás, eu comecei a trabalhar com 16 para 17 anos e eu era chamada de senhora. Era interessante isso, porque eu me chocava, né? Caramba, eu tenho 17 anos e me chamam de tia e de senhora. Não que hoje em dia ainda não exista isso. Sim, tem alunos que ainda são respeitosos, tem alunos que nos chamam de senhora, mas onde é que houve a mudança? Justamente aí nesse ponto que você falou, né? A educação, os professores, eles tinham uma certa autoridade, eles eram vistos como uma certa autoridade até pelas famílias, pelos pais. Os pais delegavam esse respeito e essa autoridade aos professores, aos profissionais da educação.
Então, quando um familiar era chamado na escola para tomar consciência de algum ato errado que o filho havia cometido, ele se voltava para esse filho para cobrar dele, para questionar dele aquele comportamento e cobrar dele o respeito. E hoje, na maioria dos casos, isso está invertido, né? O familiar já chega, a mãe ou o pai já chega na escola querendo questionar o professor por que foi chamado, por que tomou determinada atitude. Então, assim, essa autoridade vem se perdendo porque as famílias vêm tirando. Ao mesmo tempo que a família quer delegar muita responsabilidade à escola, um papel que não é da escola, ela também vem tirando o respeito que é devido ao funcionário, ao professor, né, a essa equipe escolar. Então, isso causa muita confusão na mente dos alunos. Né? A quem que eu vou respeitar? Como que eu vou me dirigir ao professor? Como que eu vou receber do professor uma correção, né? Uma repreensão, se em casa ou os meus pais mesmo tiram isso, né? Eles cortam essa autoridade quando eles, na frente do aluno, eles cobram do professor por que está chamando, por que está repreendendo. Então, aí você pensa numa perspectiva para o futuro, quando esses atuais alunos serão os pais, o prognóstico não é bom, né? Com certeza não é bom. Porque se hoje a gente já lida com esse desrespeito, com esse desinteresse dessa geração, cujos pais apoiam de alguma forma, imagine quando essa geração forem os futuros pais. O que a gente não vai enfrentar? Então, eu já sinto os baques disso daí e não penso que... Não tem como pensar que vai melhorar, né? A gente imagina que vai piorar. Mas assim, você falou do respeito, né, por exemplo, para o professor, ou para o profissional que está ali dentro de uma instituição educacional. Mas a falta de respeito, eu acho que ela tem tido o reflexo do que tem dentro de casa. Os filhos não respeitam os pais, não é verdade? Exatamente. E assim, exatamente. Eu até vi uma coisa assim que me deixou chocado. Eu sei que diz que não pode bater, né? Que eu até vou fazer uma pergunta para você. Vamos causar polêmica aqui agora um pouquinho. A questão da palmatória. Não pode bater na criança, né? Mas eu vi uma adolescente, eu acho que 16 anos, eu não sei, eu vi na internet. E ela estava puxando o cabelo da mãe, porque a mãe não queria deixar ela ir, não sei se era pro baile funk ou que isso daí profere uma balada, eu não sei o que era. Como que uma filha puxa o cabelo da mãe? Se fosse na minha época, lógico, minha mãe não ia agir dessa forma jamais, mas algumas famílias iam quebrar os dentes dos filhos. Eu vou quebrar seu dente, falava assim, na verdade. Se falar torto comigo, se me xingar, você vai ficar sem dente. Era a tal da ameaça, né? Lógico que não ficava sem dente, mas o que você acha que tirou o respeito dos pais para com os filhos? E dos pais... dos filhos para com os pais e até mesmo do casal, da família em si, né? O respeito mútuo ali entre a família. O que você acha que... tirou essa questão, né? Porque na minha casa, meus pais, no caso da Sara, a gente sempre foi muito respeitoso. A gente vê que muitos lares não são assim. Eu não consigo assim, imaginar uma coisa assim no ápice. O que você acha? Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, por exemplo, quando você fala, né, de uma adolescente aí em torno de uns 16 anos que puxa o cabelo da mãe, aquilo ali não é um fato isolado, né? Para chegar a esse ponto, a coisa já vem lá de trás, né? Então, houve uma falha lá atrás em se impor esse respeito, em se impor os limites, para chegar ao ponto que chegou. Então, o que mudou? O que eu vejo que mudou? A geração que está criando, né, os pais que geraram esses adolescentes, alguns, a gente não pode generalizar, mas muitos vieram de uma educação muito repressora, né, digamos assim, onde havia maior punição, havia maior repreensão, controle, e não se podia muito dar opinião. Então, essa geração, ela fez o quê? Ela inverteu tudo.
eu não quero... Você ouve muito esse tipo de frase, né? Eu quis... Você fala. Não, eu quis dar para o meu filho uma educação diferente da que eu recebi. Eu fui muito reprimido, eu fui muito, né, meus pais eram muito opressores, eram muito duros comigo. Só que aí... Exatamente. Só que aí não há um equilíbrio. Aí vira uma permissividade muito grande. Né? Se existia exagero no passado, dos pais não terem diálogo com os filhos, não darem espaço não darem abertura para se expressar, tudo era não, porque porque eu não quero, não pode, pronto, e cala a boca, e não pode chorar. Se no passado, né, o filho ele não tinha voz, no presente ele só tem, a voz é só dele. Houve uma inversão, né? Faltou um equilíbrio aí. Peraí, eu vou pegar o que não foi bom no passado e eu vou modificar um pouco, mas eu também vou aproveitar a questão do respeito, dos limites, né? Não, a gente vê que isso foi totalmente invertido. E aí é como se você pegasse ali, né, uma coisinha que tá suja e que você pode limpar, melhorar aquilo ali. Não, você joga tudo fora e junto vai coisa boa também. Né? Você junta tudo que não presta nada da educação anterior prestava. Então vamos fazer tudo diferente. E eu vejo que isso é o que está acontecendo. Então, essa geração acabou permitindo coisa demais a ponto de chegar num exemplo desse que você deu aí. Até porque, veja bem, lá no... vamos colocar por sociedade aí, né? Pelo criacionismo, né? 6 mil anos aí de existência do ser humano, mais ou menos, né? 6 mil, 7 mil anos, mais ou menos. 6 mil anos. Se a gente pega a sociedade como era no passado e ela vem até, você falou 2 décadas atrás, 1990, é isso? Você pega uma sociedade onde a criança ou até mesmo a mulher não tinha muita voz dentro de casa. E funcionava, de certo modo, ainda que, lógico, precisava de ajustes e tal, mas funcionava com certo respeito, com certo pudor, com moralidade. Mas quando isso inverte, né, quando abre-se para, não, vou mudar essa situação, aí a coisa foi por água abaixo, né? Mas o que trouxe, vamos abrir, assim, eu acho que não foi simplesmente eu vou mudar o pensamento. Eu acho que teve alguma coisa relacionada à mídia, alguma coisa assim que abriu um horizonte ruim. Né? Porque, pelo menos que eu não assisto televisão, evidentemente, assisto coisas bem selecionadas, mas eu não vejo nada de interessante ou de bom na televisão hoje. Assim. Até mesmo no celular, né? Que o celular substitui a televisão de forma absurda, né? Substituiu tudo, né? O celular substituiu o telefone, a televisão, o computador, a máquina fotográfica. Substituiu tudo, né? Hoje o celular é múltiplo, faz múltiplos papéis. No caso da criança hoje, por exemplo, se você fala assim, temos uma sociedade que inverteu, como é que reverte? Olha, Jonathan, é uma boa pergunta, porque assim, se com um olhar bem realista, eu vejo que é quase um caminho sem volta, essa questão aí. Eu não vou generalizar, não é para todas as famílias, mas assim, nesse panorama, nesse contexto que a gente vive, de mundo mesmo, né, eu vejo quase que um caminho sem volta. Como que você vai hoje tirar essa tecnologia, tirar os celulares, os computadores, os videogames, como que você vai fazer o efeito contrário? Só, né, por exemplo, tomando de repente a iniciativa que vocês tomaram. Vamos nos afastar, vamos nos retirar, né, vamos criar os nossos filhos o máximo distante disso aí tudo, dessas influências tudo. Mas assim, ainda dentro desse contexto, a gente não sabe quais vão ser as escolhas deles lá na frente, quando eles estiverem maiores. Muitos pais estão tomando essa iniciativa para pelo menos
salvaguardar ali a infância, o início da adolescência e procurar cercar com melhores influências. Mas aqui, no contexto que a gente vive, né, de cidade, toda essa movimentação, toda essa rotina, eu vejo muito difícil conseguir reverter essa situação, porque é algo que precisa começar desde cedo. Quando você começa a afrouxar desde cedo, para depois você segurar é muito mais difícil. E a nível de sociedade, eu não vejo como reverter. Eu vejo como famílias podendo tomar decisões diferentes, né? Desde cedo, começando a criar os seus filhos de forma diferente, oferecendo para eles outras ferramentas, outras influências, outros recursos, ensinando realmente eles a lidarem com a tecnologia, porque a gente também não tem como ficar sem. Estamos aqui agora, né, fazendo esse trabalho justamente por conta da tecnologia, mas sem afrouxar demais, né? E isso tem que ser algo desde pequeno. Agora, do jeito que está aqui fora, quando a gente olha o panorama aqui fora, eu não vejo como voltar atrás, eu não vejo como reverter isso. Pelo menos não vejo interesse ou força nas famílias para fazerem isso. Elas já se entregaram, né? Tipo assim, já é isso mesmo e pronto, e acabou. Patrícia, você tem uma experiência grande já com a parte de educação, né? E você falou dessa mudança que houve, né? As pessoas cresceram numa educação muito rigorosa e daí resolveram fazer diferente com os filhos. E hoje a gente ouve falar, eu não sei se isso já existe há muito tempo ou não, mas hoje a gente tem ouvido mais falar sobre a educação positiva, né? Sobre esse tipo de teorias que pra mim são novas, que na minha época eu não lembro que era falado muito assim, né? Na época que eu era criança, por exemplo. Educação positiva. E como que você enxerga isso? Tem até algumas linhas que falam que você não pode falar a palavra não para criança pequena, né? Isso é benéfico para a criança, de fato, esse tipo de educação? A positiva só pode falar sim, é isso? Só pode falar coisas positivas, né? Assim, é mais ou menos isso, né? Que eu nunca estudei muito a fundo, mas se você puder explicar um pouquinho pra gente e falar também quais são as consequências disso, se isso é legal, se não é, sabe? Se é um método bacana para quem quer, como o John falou, reverter esse quadro, né? E quer ter uma família equilibrada, que é o mais difícil, né? Essa questão do não falar não, né, do nunca falar não, eu já vejo como um extremo, né? Já está lá num outro extremo. Eu sou a favor, sim, do reforço positivo, né? Até do outro dia eu estava lendo, aliás, eu estava assistindo um vídeo sobre isso, onde o profissional falava dessa questão do como reforçar positivamente, como elogiar, né? As atitudes, os avanços, as conquistas, e não levando para esse extremo, né? Onde o ego é totalmente reforçado, acariciado, e onde não pode dizer não. Isso aí eu não vejo como sendo positivo, não. Uhum. Uma questão assim, bem simples, né? Mas a criança vai mexer no armário. Foi um exemplo que eu vi, né? Você não pode falar para a criança, não mexe no armário. Você tem que falar, o armário tem que ficar fechado. Você não pode usar a palavra não, porque eles falam que a criança não consegue processar o não. Mas a gente tem um filho de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses agora, e a gente vê que o tempo inteiro que ele não quer uma coisa, ele fala não. Então, fala bastante não pra ele também. Mas ele entende o que é o não, que ele não quer aquilo pra ele, né? Filho, você quer beber água? Não, não. Ele sabe o que significa o não pra ele. E quando a gente fala, ele não sabe. Como que, sabe? Mas se falar, o armário tem que permanecer fechado. Nossa. Olha, assim, a gente está aqui num contexto até cristão também, né? A gente não pode fugir disso porque esse é o nosso contexto. A Bíblia tem um monte de nãos. E a gente entende que esses nãos que estão lá na Bíblia é proteção para nós. Cada não daquele ali é proteção para nós. Então, quando a gente diz um não para um filho, para uma criança, o nosso intuito também é proteger. Então, assim, que diferença vai fazer? O armário tem que ficar fechado. Aí a criança cresce mais um pouquinho, mas tem que ficar fechado por quê? Então, você... É um eufemismo. Exatamente. Então,
Você pode falar, olha, o armário tem que ficar fechado, tá? Mas ele provavelmente vai lá mexer de novo. Aí você vai falar, não pode mexer no armário, porque o armário tem que ficar fechado, porque o armário você vai se machucar, porque é perigoso. De qualquer forma, você vai precisar explicar. Você dizendo não mexe e dizendo o armário tem que ficar fechado, de qualquer forma, se a gente for ver isso para uma criança pequena, não faz sentido do mesmo jeito, porque vai gerar um ponto de interrogação. Tanto você dizendo não pode mexer aí, quanto o armário tem que ficar fechado. Tá, não posso mexer por quê? Ou o armário tem que ficar fechado por quê? E hoje a gente lida com uma geração também muito mais questionadora do que era no passado. Né? Hoje, até por conta do excesso de informações, da facilidade das informações, as crianças questionam muito mais. Então, tanto você dizendo não, como você tentando modificar essa maneira de falar, vai gerar um porquê. Que a gente vai explicar esse porquê, porque precisamos satisfazer a curiosidade, o interesse e estimular a criança a questionar. Então, é por isso que eu falo, essa questão já vai para um outro extremo. Eu sou a favor do reforço positivo? Sou. Né? Sou a favor de palavras de afirmação, de encorajamento, de elogiar, né, quando a criança tem um bom desempenho. Sou a favor disso porque eu vejo que isso favorece o crescimento, favorece o amadurecimento, favorece a autoestima, que é importante. Mas essa coisa do jamais poder dizer não, isso para mim está num outro extremo. Até porque, né, a sociedade vai dizer muitos não, né? Vou procurar um emprego, não. Eu ia falar, exatamente, eu ia complementar com isso daí. Até quando você vai ficar protegendo a criança do não? Né? Ela vai virar uma criança frustrada, ela vai... Eu não sei, exatamente. Ela falou não, porque não para mim, não sei lidar com o não, né? Exatamente, não vai saber lidar com o não vai saber lidar com a rejeição do coleguinha. Aliás, a gente já lida com essa geração. Né? Quando eu atendo adolescentes lá na escola, né, que estão se automutilando, que estão tendo crises de ansiedade, porque hoje isso é muito comum entre os adolescentes, e aí você vai ouvir o que está acontecendo. Porque, assim, né, desse jeito. Porque a minha mãe me prende muito. Porque tem um grupinho aqui na escola que está dizendo que eu sou feia. Então, assim, cadê o preparo para lidar com as frustrações? Cadê o preparo para lidar com a rejeição? Né? É fácil falar que essa geração é cheia de mimimi, é a geração do mimimi. Mas o que gerou esse mimimi? Por que a gente está lidando com uma geração de adolescentes e de jovens que são mais frágeis? Né? De onde vem isso? Então, se essa educação moderna, se essa educação ela é tão eficaz assim, cadê os resultados? Eu acho que a gente tem que pensar em resultado, né? Cadê os resultados? A gente está com uma geração muito mais ansiosa, muito mais depressiva, muito mais frágil, né? Com dificuldade para lidar com frustração, com dificuldade para lidar com não, com dificuldade para lidar até com os limites que os pais impõem, que a escola impõe, que a sociedade às vezes cobra. Então, se é tão positivo, cadê o resultado? Né? Não sei se vocês concordam comigo. Plenamente. Uma coisa que eu até quero talvez complementar é o seguinte. Recentemente, você falou até de mutilação, viu que teve um dia que eu estava conversando com você não pôde falar porque você teve que resolver uma situação assim na escola, né? Que a criança se cortou, sei lá como é que foi, eu não me recordo muito bem. Mas o que eu tenho observado também, não só, a criança vira o jovem vira o adulto e assim vai, mas eu acho que a vida real ela está sendo ou novidade ou um assombro para as pessoas que vivem no mundo irreal, seja do videogame, seja principalmente das redes sociais. E se eu não me engano, eu vi uma notícia esses dias, essa semana que passou, que, se eu não me engano, se eu estiver errado aí, pessoal, coloca aí nos comentários aí que estou errado, que eu vou cortar isso daqui. Mas um grupo ou país ou países processou a Meta, que é dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, entre outros, porque as crianças, segundo eles, as redes sociais viciaram as crianças.
entendeu? E aí quando você vai ver esse ponto, eu acho que você falou da ansiedade, falou das frustrações. Se nós ficarmos o tempo todo ali no WhatsApp, né, nas redes sociais, Instagram, Facebook, qualquer outra, vendo irrealidades, porque a vida real não é aquilo ali. Ali mostra-se, e eu falo assim, falsidade, porque a vida não é daquele jeito o tempo todo. E se fosse, seria muito ruim viver daquela forma, né? Então, eu acho que as redes sociais, elas colaboram para que as crianças fiquem assim, né? Porque o pai e a mãe saem para trabalhar, a criança fica sozinha. Hoje, o que tem para se divertir? Livros. As crianças leem livros. Acho muito isso, né? Poucos. E aí vai para as redes sociais, e aí você vê inúmeros problemas, né? Vê pedofilia, vê tantas outras questões que estão acabando com a infância, acabando com a sociedade. Mas, Patrícia, me responde uma coisa aí, para a gente ir já caminhando para o final, a gente depois vê uma possibilidade de fazer uma parte 2 aí, porque esse assunto é bem abrangente. Uhum. Para uma família que está começando agora, o rapaz está namorando, pensando em casar, ou está noivo, ou acabou de casar e, poxa, eu quero fazer com que minha família seja uma família que agrade a Deus, que seja feliz. Quais são, assim, alguns passos? Porque tudo são passos, né? Cada caminho que você percorre dá uma consequência lá no final. Quais são os caminhos ou os passos que pode o jovem hoje, ou aquele que já está casado há bastante tempo, percorrer para ter uma família realmente feliz, real, fora da irrealidade aí que as mídias sociais fazem? Qual a sua opinião? Acho que o planejamento, né, é importante planejar antes mesmo. Nem sempre é possível, né? Às vezes acontece aí do casal, né, tá casado e de repente vira aí, surgiu uma gravidez e tudo. Mas é importante esse planejamento, né? Quando eu tiver um filho, como que eu quero que ele seja criado, que tipo de influência eu quero que ele receba, né? Que tipo de ambiente eu quero que ele esteja inserido, o que ele vai ver dentro da minha casa, o que ele vai ver a nível de comportamento meu, da minha esposa, do meu marido, porque já começa no relacionamento entre o casal, né? Os filhos, eles contemplam e aprendem aquilo que eles veem desde pequeno. Então, que tipo de relacionamento esse casal estabelece entre si, que quer que esse filho contemple e possa reproduzir? E aí, o que eu vou desenvolver com essa criança? Quando a gente fala do ambiente, claro que nós sabemos que é muito mais tranquilo hoje você tirar a criança, né? Você criar a criança num ambiente mais natural, num ambiente com menos influência possível de fora. Isso já é um passo que a família pode dar. Embora nós saibamos que nem toda família tem essa possibilidade de sair da cidade, de ir para o campo, né? de construir ali uma vida para a criança mais próxima da natureza, com o mais natural possível, né? Com mais contato com o que é natural possível. Nem toda família pode isso. Mas eu vejo que as famílias que quiserem sim investir no trabalho, porque dá trabalho, elas podem conseguir, né, construir uma família que seja sólida, uma família que seja feliz, seguindo os princípios que nós, como cristãos, conhecemos. Tendo cuidado com essas inovações que estão vindo de fora do mundo, com essas fórmulas de educação que a gente vê que não está trazendo resultado, muito pelo contrário, a gente está vendo aí que a geração, ao invés de estar mais fortalecida, está muito mais fragilizada, muito mais vulnerável. Então, eu vejo que o caminho é esse, né? É o planejamento, cercar de influências, estimular o hábito da leitura através dos próprios pais, né? Desenvolvendo isso dentro de casa, na frente da criança. Se a criança não vê o pai lendo, não vai ver, né?
É muito ruim você cobrar uma coisa que você não faz. Eu, às vezes, vejo pais fazendo isso e não funciona, né? Porque a criança ela aprende muito mais pelo exemplo e pela contemplação do que pelo aquilo que ela ouve. Principalmente uma criança que é pequena. Eu vejo meu neto, por exemplo, né? A minha nora e meu filho, desde que ele é bebê, tem o hábito de fazer culto com ele, de contar historinha, de ilustrar a historinha, né, de maneira mais lúdica possível para que ele possa entender. E hoje, né, ele com 2 aninhos, ela vai perguntando a historinha lá do trimestre, lá do rol, e ele vai respondendo e contando. Então, se isso for estimulado sempre, não tem como isso se perder. Né? Se ele sempre tiver ali os livros à disposição, o lúdico, né? A brincadeira, ele vai lançar mão disso. Agora, quando já se começa desde cedo a tela, o celular, é claro que isso vai chamar muito mais a atenção. Né? Não tem como competir, a gente hoje não tem como competir com isso. Então, quanto mais se evitar essa exposição a telas, a celulares, a tablets, ao que for, melhor, né? Porque aí você vai permitir que essa criança cresça de uma maneira mais lúdica, respeitando, né, os seus próprios limites, o seu desenvolvimento de tudo, da sua intelectualidade, das suas habilidades. Então, a família precisa cercar, precisa planejar e procurar oferecer isso para a criança desde cedo. E claro, né, uma coisa que eu sempre bato na tecla e acho importante é abrir um caminho para um diálogo. As crianças, elas precisam se sentir à vontade dentro das suas casas para falarem o que elas sentem, falarem o que elas pensam. Elas precisam encontrar acolhimento, né? Porque hoje existe muita permissividade, mas não existe campo aberto para o diálogo. Esse diálogo que cresce, esse diálogo que cria vínculo, né? Esse diálogo que aproxima pais e filhos, onde os filhos confiam nos pais e os pais confiam nos filhos. Isso não é construído. São poucas as famílias que conseguem construir isso. Né? E as famílias que conseguem são as famílias que vivem com mais tranquilidade, né? Que têm um vínculo familiar melhor, um relacionamento familiar melhor, quando existe esse canal aberto para a comunicação. E agora, você falou sobre planejamento. Planejar exige, claro, uma necessidade de estudo. Hoje você não vê, por exemplo, a escola que educa ou transmite conhecimento. Quem educa são os pais, né? Exatamente. A escola transmite... O papel da escola é transmitir conhecimento, informação acadêmica. E o papel da família é educar. E muitas famílias estão querendo transferir esse papel para a escola, só que esse não é o papel da escola. A família sempre será prioritária, né, na questão do educar, do construir, do ensinar aquele indivíduo como cidadão, de passar valores, de passar afetividade, de formação de vínculos, de princípios. Esse papel é da família, isso não pode ser transferido para a escola, por melhor que a escola seja, por melhor que seja a filosofia da escola, a escola pode ajudar. Né? A escola pode ter uma filosofia que ajude, que complemente, mas esse papel prioritário é da família. E dado a isso, como que, já que a escola não transmite conhecimento de como você ter uma boa família, de como você ter um bom relacionamento familiar ou até mesmo social, o que você recomenda? Você falou até de leitura. O que você recomenda? Assim, quem sabe alguns livros, se você tiver aí na cabeça, alguns livros ou alguma literatura que pode auxiliar nesse planejamento. O que você tem ou recomenda? Então, se a gente for falar a nível de famílias cristãs, né, nós temos o lar adventista, nós temos educação da criança, nós temos conselhos aos jovens, nós temos essa linha de livros, fora outros livros de outros autores que são voltados para a família. Né? E em outras editoras também, nós temos editoras cristãs
que investem muito em livros para a família, em livros para a formação, para a educação de filhos. Então, tudo na nossa vida é aprendizado. É muito interessante observar, Jonathan, que as pessoas, para se tornarem profissionais de excelência, elas têm que estudar muito. Para elas alcançarem, por exemplo, um concurso público, uma boa colocação, elas têm que estudar muito, às vezes fazerem várias tentativas. Né? Um jovem que quer, por exemplo, fazer uma faculdade de medicina, uma faculdade de engenharia, uma faculdade que tem um custo mais alto e quer prestar o Enem, às vezes ele tenta 2, 3, 4 vezes para poder conseguir, tem que estudar muito. Então, assim, tudo que na vida é gratificante e traz um retorno bom, dá muito trabalho, tem que se esforçar. Então, por que para formar uma família, né, para criar filhos, isso é irrelevante, isso não é levado em conta? Sabe? Então, isso é uma coisa... Exatamente, isso é uma mentalidade que precisa mudar. Eu estudo para tudo, mas quando eu quero me tornar mãe, ou quando eu quero me tornar pai, quando eu quero formar uma família, quando eu quero ter uma esposa, um marido, então eu não tenho que ler, eu não tenho que estudar, eu não tenho que ouvir nada. Pronto, vou lá, caso, vamos ter um filho, vai lá, faz o filho. Sabe? Então não tem coerência. Se não der certo, separa, né? Exatamente, então não tem coerência. Sabe? Tem caminhos para isso, tem recursos para isso, mas eu não vejo as pessoas buscarem. Eu não vejo isso. Eu vejo as pessoas se prepararem muito para outras áreas da vida, mas quando se trata de casamento, família, filhos, deixa levar, vamos conforme, vamos ver como é que é, vamos aprender na prática. Sabe? Claro, tem coisas que a gente só vai aprender na prática, cada filho é diferente um do outro, mas a teoria, né, o estudo, o preparo, isso faz muita diferença. Você não entra cru, você não começa do zero, sabe? Mas aí a gente tem aí essa geração de adolescentes, né, que estão engravidando e que estão dando origem aí a novas vidas, novos filhos, e que tudo. Então, assim, se isso já acontece lá fora, a gente não pode permitir que isso aconteça no nosso meio. Pessoas mais instruídas, mais maduras, né, que têm recursos. Nós temos recursos. Nós temos recursos tanto dentro da literatura cristã, como nós temos recursos também na literatura lá fora, de bons autores, de terapeutas familiares, né, de pessoas que estudaram e trabalham com famílias há anos e que podem passar esse conteúdo para a gente. Então, por que não investir tempo em ler, em estudar, em se preparar, em assistir palestras, em assistir vídeos? Por que não? Né? Por que se preparar para ser um bom profissional? Por que se preparar para fazer uma faculdade? Por que se preparar para fazer um concurso? Mas não se preparar para ser pai, para ser mãe, para ser marido, para ser esposa, para formar uma família? É incoerente isso, entende? É muito incoerente. A gente ainda está no começo dessa jornada de pais, né? Mas me chamou a atenção o que você falou, que educar, que tentar fazer isso diferente dá trabalho, né? E a gente tem visto Exatamente. Isso, né? Porque, por exemplo, essa questão de tela já é muito claro, assim, já tem muita recomendação que não deve expor crianças pequenas à tela, né? E sim, quando a gente vai fazer isso, as pessoas ainda acham absurdo, assim, né? As pessoas olham... Ainda que tenha recomendações de médicos, de pediatras. Conselho Federal de Pediatria. O Conselho Federal de Pediatria. Por quê? Entendeu? A criança jamais deveria ser submetida à tela antes dos 3 anos de idade. Não deveria ter contato nenhum, contato zero com tela. Tem um psicólogo, acho que chama Léo. Não tem... Foi dele que eu ouvi um vídeo falando sobre o elogio, o reforço positivo, às atitudes e não ao ego, né, da criança. Sabe o sobrenome dele, Patrícia? Então, eu não citei na hora justamente porque eu não consegui lembrar. Mas foi o vídeo que eu vi e compartilhei foi dele. E ele falou uma coisa bem interessante, que baseado nos estudos dele, não se deve criança ter acesso a tablet, a telas qualquer, acho que até os 6 anos, né? Foi isso que a gente viu. Acho que é limitado até os 6 anos. Bem limitado. Não, acho que não, ele falou 0. 0 tela até os 6 anos. E depois acompanhado. Se eu não me engano, procurem na internet, vocês vão procurar aí psicólogo Léo, já vai achar, com certeza. Mas continua.
E essa questão, a gente tem visto já, nosso filho ainda é bem pequeno, mas a gente tem visto que dá trabalho, né? Você entreter a criança, ele é bem espoletinho, nosso filho, então é o dia inteiro querendo fazer atividades, a gente indo atrás. O que é mais prático, o que é mais fácil? É eu ficar entretendo meu filho, eu ficar estimulando ele a desenvolver novas habilidades, ou eu pegar e dar o celular para ele ficar quietinho e eu poder limpar a casa, sossegado. Então eu vejo que esse é um problema muito forte você hoje deixa também, de educar para terceirizar a educação pela televisão, pelo celular, pelo tablet. Porque as pessoas estão, a vida é muito corrida, as pessoas estão muito cansadas, então assim, deixa que ele vai ficar quietinho, né? Então, esse acho que tem sido um grande problema. As pessoas não estão dispostas a investir tempo, a investir esforço na educação. Quando não, tem esse daí eu não vou lembrar o nome dele mesmo. Mas se você procurar num outro canal meu, chamado Jonathan Felix, é Crianças Terceirizadas. É um pediatra, professor na USP, e ele fala justamente dessa questão. Que as pessoas, os pais hoje, pegam as crianças, não querem talvez ter a responsabilidade ou estão tão preocupados com os investimentos profissionais e acadêmicos e terceirizam as crianças, colocando elas em creches, em escolinhas, desde, assim, até porque a nossa sociedade hoje, uma mãe, quando ela está grávida, tem o bebê, 4 meses? 4 meses. Aí, depois de 4 meses, ela tem que voltar a trabalhar. E aí, quem vai deixar a criança? Antes eu deixava com a minha mãe, com a minha sogra. E agora nem elas querem, entendeu? Até porque a mãe e a sogra são jovens ainda estão trabalhando também. Trabalham, né? Exato, sim. Exato. Então, coitado da criança, não pediu para vir ao mundo e está largada a uma educação que, se você não educa, o outro vai educar, de uma pessoa que você não conhece. Que você não sabe quais são os princípios, o caráter daquela pessoa, e isso é transmitido para a criança, ela absorve muito rápido. Então, foi por isso que eu falei que no contexto geral, eu vejo como irreversível mudar essa situação, porque as famílias estão cansadas, sobrecarregadas com muitas atividades, uma rotina muito corrida, e não tem forças para poder fazer diferente, como a Sara falou. Porque toma tempo, você tem que sentar com a criança, você tem que brincar com ela, você tem que fazer atividades com ela para preencher o tempo, porque a criança tem energia demais e a gente não tem essa energia toda, sabe? Então, que família hoje, no contexto de sociedade, de cidade, de tudo, tem tempo para isso, tem disponibilidade para isso? É muito difícil. Por isso que eu falei da questão do planejamento, da mudança de ambiente, do que eu quero para minha família, do que eu quero para os meus filhos, porque senão é fácil você cair nessa armadilha que já tomou conta, porque você está cansado, você trabalha fora, você já chega em casa tarde, você não consegue acompanhar o teu filho. Então, o que vai ser menos trabalhoso? Aquele ciclo. Dá trabalho. É aquele ciclo, Você se mata de trabalhar para, quem sabe, dar um conforto, ou nem tanto pensando no conforto, mas para ostentar uma boa casa, ostentar um bom carro, para pessoas que não estão nem aí com você, não estão nem um pouco preocupadas, e você está lá. Por quê? Porque você está imergido no mundo virtual, das redes sociais, onde todo mundo é belo, todo mundo sorri, não existe gente feia. Inclusive, os aplicativos, se eu pegar um aplicativo aqui e quiser ficar mais bonitinho, coloco um filtro aqui, beleza, estou bonitão. Volto a ter até cabelo. Então, para quê? Enquanto isso a criança está lá largada. Não é verdade? Melhor viver solteiro, melhor não ter filhos, não é verdade? Exatamente. É onde entra essa questão do planejamento. Por que eu vou ter se eu não vou ter condição de acompanhar? De acompanhar de perto e de promover aquilo que eu gostaria de ver futuramente. Porque o que a gente quer ver no futuro dos filhos, a gente tem que começar a fazer enquanto eles são bem pequenos. Não adianta querer resultado daquilo que não foi plantado, daquilo que não foi praticado e exercitado. Patrícia, eu agradeço pelo tempo que você nos deu aí.
foram super valiosos. Eu acredito que nós aprendemos bastante, as pessoas que vão assistir aqui também. E caso elas queiram entrar em contato com você, é possível, de algum modo, de uma forma, você disponibiliza ou você prefere não disponibilizar algum meio de contato? Como é que você... Olha, hoje o meio de contato mais comum é o WhatsApp, né? Então a gente disponibiliza assim, sem problemas, não há problema nenhum. Né? Não sei se você vai colocar depois, mas o DDD é o 21, né? Rio de Janeiro. Inclusive no início você falou que na apresentação, para eu dizer de onde eu era, acabei não falando, né? Eu sou do Rio de Janeiro, do município de Nova Iguaçu, e sempre morei aqui no Rio. Infelizmente, ainda pretendo sair um dia. Assim, não que eu não goste, mas porque está ficando difícil, mas enfim. O contato é o DDD 21, né, número 99890-2059. É o WhatsApp e, né, fiquem à vontade, querendo entrar em contato, estarei disponível para estar atendendo. Qualquer coisa, você bloqueia, viu? Porque a rede social, o canal pode atingir aí pessoas, quem sabe vai ficar mandando mensagem aí, trote, essas coisas, então qualquer coisa. Não, aí pode deixar que a gente dá um jeito. Obrigada, Patrícia. Gente, foi um prazer estar com vocês, né? Espero que a gente possa estar novamente juntos, né? Com o mesmo tema, com outro tema, porque é gostoso falar sobre isso. É difícil, né? Às vezes, porque a gente sabe que a realidade não é como gostaríamos, mas é necessário, é importante, eu valorizo muito isso. E, Patrícia, só para a gente encerrar, dado que este canal aqui é um canal que nós somos cristãos, nós prezamos por aquilo que está escrito na Bíblia, que Deus nos deixou, que inclusive é um manual do ser humano para que nós possamos aprender a viver melhor, né? Aprender a vencer coisas na nossa vida. Então, eu gostaria que você, por gentileza, terminasse esse bate-papo com uma oração por você. Claro, com certeza. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai eterno, muito obrigada por essa iniciativa, por esse espaço, esse canal, onde podemos estar trazendo assuntos tão relevantes, pertinentes ao nosso tempo, esse tempo que estamos vivendo, e de suma importância, Senhor, para as famílias, de um modo geral. E o nosso pedido é que o Senhor desperte, Pai, homens e mulheres que estejam dispostos e interessados a seguir os Teus conselhos, as Tuas orientações, os Teus princípios, e realmente se planejem para construir famílias fortes, famílias sólidas, famílias felizes, com filhos saudáveis, tanto física quanto mental e espiritualmente, e que possamos fazer sim diferença nessa sociedade que nós vivemos. Possamos ser uma influência para o bem, possamos ter um bom exemplo, um bom testemunho. Desperte, Senhor, essas pessoas, né, com essas características, com esse desejo, para que haja mudanças, ainda que não sejam tão grandes quanto gostaríamos, mas que pessoas sejam alcançadas por esses exemplos. E abençoe esse canal, né, que alcance, sim, o maior número de pessoas possíveis e que leve, Pai, conhecimento, leve informação pertinente para essas pessoas que estarão entrando em contato com esse canal. E continue conosco, né, continue nos abençoando, nos iluminando, nos dando discernimento e nos dando essa capacidade de poder compartilhar conhecimento com outras pessoas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Patrícia, eu já estava me esquecendo. Muito obrigado por orar, obrigado novamente por nos dar um pouquinho aí dos seus conhecimentos. Eu estava me esquecendo que nós estamos, além do projeto do canal, nós estamos com um projeto, estamos trabalhando em cima dele, que é estabelecer um local onde as pessoas que queiram ir até lá e ficar 3 dias, um final de semana, 15 dias, quem sabe 2 meses, e aprender questões bíblicas, quem sabe como sair da cidade, como se planejar para sair da cidade, para ir para o campo, como planejar, aí, como você mesmo disse, a família, como planejar as finanças.
porque nós estamos em um momento bem complicado na história terrestre e antes da volta de Jesus. Então nós vamos estabelecer, nós temos, aliás, desejo de estabelecer, estamos angariando fundos, doações, para que consigamos, né, um local apropriado, consigamos ali chalezinhos, um loft, onde você vai com a família toda, você aprende com a família toda. Então nós estamos angariando fundos para isso. Em breve vai sair um e-book, um livro digital aí, bem interessante, que vai nos ajudar nisso. Vocês vão gostar demais, a gente vai colocar aqui na descrição também. Nós estamos fazendo, e a Patrícia não conhece ainda esse e-book, mas Patrícia, você vai saber, aliás, eu acho que você sabe, né? Eu até pedi uma ajuda para você essa semana, lembra? Ou não? Sim, sim, acho que sim. Você ligou uma coisa na outra, né? Então, assim, nós estamos com esse objetivo e se você quer saber mais sobre isso, né, inclusive nesse local a gente pretende ter uma clínica para ajudar as pessoas a tratar diversas doenças de forma natural. Se você tem interesse em conhecer, em saber e ajudar, mesmo através de uma oração, através de uma doação, entre em contato conosco, para ter aqui na descrição todas essas informações. E Deus abençoe você, abençoe sua família, e que a gente possa tomar ciência do momento que estamos vivendo e nos preparar para o que há de vir. Não são coisas boas, apenas uma notícia disso. Deus abençoe sua família também, abençoe seus queridos e muito sucesso para você, tá bom? Amém. Para vocês também, Deus abençoe a família, o canal, a iniciativa, né, e que prospere, alcance aí o maior número de pessoas possível. Amém. Obrigado, Patrícia. Fica com Deus, tá? Nada. Tchau, tchau.